Injeção sequencial ou abertura de bicos valvulados de forma sequencial. Afinal de contas, o que é isso? Como é que funciona? Quais as vantagens de usar essa tecnologia? Quer saber um pouquinho mais sobre esse assunto? Fica comigo até o final do vídeo. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de injeção sequencial ou a abertura dos bicos valvulados de uma câmara quente de forma sequencial para controlar o fluxo dentro da cavidade do molde. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Antes de começar esse conteúdo, eu preciso te lembrar de já se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância, se entregue para um número cada vez maior de pessoas. Compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você possa conhecer, que se interesse pelo mundo dos plásticos, aí na indústria, na academia, né, escolas, professores, estudantes, e também para toda a comunidade que possa ter um pouco mais de curiosidade a respeito dos nossos materiais, certo? Me conhece também em todas as outras redes sociais, sempre com o nome de Ricardo Cusiol, para receber conteúdo por lá também. Conhece os meus cursos online, os links estão todos na descrição desse vídeo para você se capacitar para as melhores vagas do mercado de plástico. Se você quiser patrocinar o meu canal, ajudar a continuar criando conteúdo, tem duas formas. Você anuncia os seus produtos aqui diretamente comigo, da sua empresa, a gente bate um papo e vê a melhor forma de fazer isso para você, ou você pode participar de forma individual, contribuindo na campanha do Apoia-se. O cardzinho está aqui em cima para você poder ser direcionado para a página, ou tem um link na descrição do vídeo também. Fechado? Bom, dados esses recados, vamos entrar no nosso conteúdo. Como sempre, tem um PDF que eu vou compartilhar com você. O link está na descrição do vídeo e na tela agora. Vamos falar sobre injeção sequencial. Que bicho é esse? Por que ela existe? Por que foi desenvolvida? E como é que a gente pode explorar um pouquinho? Eu vou arranhar a superfície da injeção sequencial. A gente poderia passar aqui horas e horas falando a respeito de regulagem, quais são as melhores formas, analisando casos, mas um vídeo curto como esse daqui, a gente vai só dar uma raspadinha na superfície para você entender o conceito e as possibilidades com essa tecnologia. Fechado? Bom, vamos começar falando como seria uma injeção num molde de câmaras quentes com bicos convencionais. Tá? Então imagina que eu tenho uma cavidade aqui, essa peça azul, tá? E eu tenho 5 bicos de injeção que vem de uma câmara quente, né, nesse molde, injetando material dentro dessa cavidade. Tá? Então, por vários motivos, pode ser que eu queira vários pontos de injeção, para que eu possa ter um melhor fluxo, para que eu possa distribuir aí a pressão de injeção, baixar um pouco a pressão de injeção, enfim. Peças grandes normalmente, né, como para-choques de carros, painéis de carros, a gente tem vários pontos de injeção que facilita o preenchimento da peça. Tá? Então imagina que eu tenho uma peça como essa, né? E eu tenho então aqui 5 pontos de injeção que vão fazer introduzir o material nessa cavidade. De forma convencional, normalmente um ponto de injeção de câmara quente, ele é um bico aberto, ou seja, à medida que a rosca faz o movimento de avanço do material e esse material começa a fluir pelos canais da câmara quente e pelos bicos até dentro das cavidades, ele já vai começar a preencher por cada um desses bicos aqui, fazendo um padrão de preenchimento. Mais ou menos assim, ó. Então, o material vai começar a preencher. Imagina esse círculo vermelho aí pontilhado como sendo as frentes de fluxo avançando dentro das cavidades. Então, o padrão de preenchimento vai ser mais ou menos esse. Tá? E aí você percebe que entre cada um desses bicos aqui, a gente vai ter a formação de uma linha de emenda, onde cada frente de fluxo oriunda de cada um dos bicos vai se encontrar. Tá? Então, esse é um fato que acontece. Embora os bicos, uma câmara quente com múltiplos bicos para uma mesma cavidade, elas possam ajudar nessa questão de cada bico preenche um comprimento de fluxo menor e, portanto, a pressão de injeção tende a ser menor, né? A gente vai ter uma linha de emenda aqui no meio. E ainda que essa linha de emenda possa ser muito bem formada, né, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista funcional, de resistência mecânica,
até pelo fato de ser uma câmara quente, normalmente as temperaturas vão chegar ali um pouco mais próximas do ideal para formar essa linha de emenda, né? A gente ainda tem uma linha de emenda aqui. E muitas vezes, uma das coisas que a gente quer evitar é que a linha de emenda caia numa posição onde a gente tem pouco controle sobre ela. Né? A única forma de eu mudar a posição dessa linha de emenda aqui, nesse caso que eu estou vendo aqui, é se eu mudar a posição do ponto de injeção, de forma física e definitiva. Tá? Então a linha de emenda ela sempre vai acontecer em algum ponto entre esses pontos de injeção, entre esses bicos de injeção. Tá? E óbvio que aí a gente vai ter que ter toda uma série de cuidados, né? Vão ter que ter saídas de gases aqui, e ainda assim essas linhas de emenda podem representar algum tipo de problema depois na minha peça, e pode ser que eu não queira essas linhas de emenda aí. Tá? Então, existe uma tecnologia que nós chamamos de bicos valvulados. Esses bicos valvulados eles existem já há muitos anos e eles servem para inúmeras finalidades. Tá? Uma dessas finalidades é simplesmente bloquear o fluxo de material quando não estiver acontecendo a injeção, de forma que não ocorra aquele pequeno vazamento de material para dentro da cavidade que pode causar aí algum tipo de problema. Então, a gente tem aqui como se fosse um bico da câmara quente, né, de forma bem esquemática. Aqui embaixo a gente tem a cavidade, e dentro desse bico da câmara quente nós temos uma haste que faz a vedação do biquinho aqui embaixo. Tá? Uma haste metálica, ela tem um chanfro aqui que casa com o cônico do bico, né, do finalzinho do bico. Aqui em cima eu vou ter um sistema hidráulico ou pneumático, normalmente, que faz a movimentação dessa haste para cima e para baixo. E à medida que eu quero avançar a rosca da máquina, a máquina lança um sinal de que a rosca vai avançar e vai iniciar o fluxo de material, esse sistema de válvulas aqui, hidráulico ou pneumático, se movimenta e faz com que a válvula abra, permitindo a passagem de material. À medida que se encerra esse processo, a gente tem o fechamento da válvula. Tá? E aí o molde se abre, a peça é extraída e tudo começa novamente. Tá? Então, esses bicos eles existem e normalmente eles funcionam da seguinte forma: ou aberto ou fechado, e eles vão abrir no momento em que a rosca começa a movimentação e fechar a hora que cessa essa movimentação, a hora que acaba o tempo de recalque, por exemplo, ele vai se fechar para que possa acontecer então o tempo de resfriamento, a dosagem do material, a abertura e extração da peça. Tá? Mas existe aí uma tecnologia adicional que é de controle, que está externa a esse processo. Obviamente que pode existir alguma diferença aqui de comando desses bicos também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, mas a grande sacada aqui é, e se eu puder controlar a abertura e fechamento desse bico a hora que eu quiser, em momentos diferentes, aí eu posso ter um maior controle do momento exato em que o material vai entrar na cavidade do meu molde. Tá? Então, eu vou fazer essa abertura no momento que eu quiser. Eu posso abrir um bico e manter o outro fechado, eu posso abrir um bico, fechá-lo, depois abrir o outro, fechá-lo e depois abrir o outro, e com isso eu posso mudar o padrão de preenchimento da minha cavidade. Vamos ver um exemplo aqui? Imagina a mesma cavidade que a gente viu anteriormente, com os mesmos 5 bicos de injeção, tá? Da minha câmara quente. Só que agora eu vou fazer uma abertura sequencial desses bicos. Eu vou começar injetando só por esse bico central aqui. Tá? E aqui vale um disclaimer, a gente só está arranhando a superfície das possibilidades com a injeção sequencial. Então, existem inúmeras formas de você fazer isso daqui, de você sequenciar esses bicos, vai depender muito da peça que você está trabalhando, do problema que você quer resolver, do objetivo que você tem com aquela peça em específico. Mas aqui, só para dar um exemplo das possibilidades, a gente vai começar injetando com esse biquinho aqui. Então você percebe que ele está verdinho, indicando que ele está aberto. E os outros estão fechados, ou seja, com aquela agulhinha, né, aquele torpedinho ali, fechando a passagem de material. Então, na hora que a rosca começa o avanço, a frente de fluxo vai seguir esse padrão, apenas pelo bico que está aberto. Tá? E, normalmente, o que se faz é seguir com essa frente de fluxo até que ela atinja o próximo ponto de injeção, o próximo bico de injeção. E aí o que vai acontecer? A partir do momento que o material passou desse bico, ele passou um pouquinho desse bico, eu posso então abrir esses bicos aqui, eventualmente eu posso manter o bico original aberto ou, que é comum também, fechá-lo, como aconteceu, e a partir de agora o preenchimento vai seguir por esses 2 bicos aqui.
Como a frente de fluxo já passou por ali, praticamente não há linha de emenda, é uma continuidade do fluxo. Eu eliminei a linha de emenda aqui. É óbvio que eu posso controlar esse tempo de abertura e eu posso simplesmente ainda ter uma linha de emenda deslocada daquela posição aonde eu tinha originalmente. Mas se eu posso não ter essa linha de emenda, melhor ainda. E aí eu vou seguindo com a minha injeção da mesma forma até eu chegar no último par de bicos ali, né? E nesse momento eu posso então fechar os bicos que estavam fazendo preenchimento até agora, abrir o próximo par de bicos, né, os dois próximos bicos, e terminar o preenchimento por esses daí. E aí eu vou entrar numa fase de recalque, aonde eu posso abrir todos os bicos novamente para recalcar isso daí, ou eu posso manter o recalque somente pelos bicos que estão abertos. E aí eu consigo fazer todas essas jogadas. O grande lance aqui, o que, que é? Eu eliminei praticamente as linhas de emenda nesse molde. Mas existem outras finalidades, outras vantagens de ter um bico valvulado. Olha só, imagina a mesma peça, imagina os mesmos bicos, só que normalmente uma peça como essa daqui, que ela tem um comprimento que é mais significativo que a largura, né? Normalmente para controlar empenamento, ainda mais se o material for reforçado com fibras de vidro, é legal injetar essa peça no sentido longitudinal, que o fluxo do material siga um padrão de preenchimento ao longo do comprimento dessa peça, para que as fibras e moléculas fiquem orientadas todas no mesmo sentido e não ocorra uma contração diferencial que vai levar a um empenamento. Para isso, posso também mudar a sequência de abertura dos bicos. Imagina o seguinte, agora eu vou começar por esse bico da extremidade aqui. Então, começo o preenchimento por lá, vou preenchendo o material. A hora que eu chego no próximo bico, essa parte inicial da peça aqui já está preenchida, né? Então eu tenho orientação molecular aqui, mais ou menos nesse sentido. Lógico, aqui na pontinha eu vou ter um pouquinho de orientação um pouco mais difusa, mas você captou a ideia, né? Eu posso movimentar esse bico para lá, para cá, enfim. A hora que eu chego nesse outro bico aqui, eu faço a mesma coisa. Abro, fecho o outro e eu continuo o padrão de preenchimento sempre no sentido longitudinal da peça e vou seguindo assim por toda a extensão dessa peça, fazendo com que a orientação molecular e de fibras que eventualmente existam nesse material siga sempre o mesmo padrão. Qual que é uma das vantagens adicionais aqui? Além de poder controlar como essa peça vai ou não empenar, eu estou reduzindo também a pressão de injeção. Porque imagina preencher toda essa peça aqui, toda essa extensão com um único bico, que seria o que mais óbvio se eu tivesse querendo manter esse padrão de preenchimento longitudinal. Né? Eu ia precisar de uma pressão de injeção muito grande, porque o meu comprimento de fluxo ia ser desse bico aqui até o final do preenchimento. Agora, cada bico é responsável por preencher apenas o espaço que está entre ele e o bico anterior. Com isso, a pressão de injeção ela fica mais baixa. Eu posso usar uma máquina com tonelagem menor, porque a pressão de injeção sendo mais baixa, o requisito de força de fechamento vai ser mais baixo, e eu posso usar uma máquina menor, com isso favorecendo os custos de produção dessa peça. Então é uma outra vantagem muito interessante, um outro uso muito interessante de um bico valvulado acionado de forma sequencial. Agora, a gente viu alguns exemplos aqui de bicos que estão colocados na mesma peça, né? Então eu vou acionando esses bicos de forma sequencial na mesma peça. E quando eu tenho uma situação como essa daqui, por exemplo, um molde família, tá? Onde eu tenho peças no meu molde com tamanhos, volumes diferentes. Normalmente, o que acontece? Se eu tenho principalmente um canal convencional aqui, né? Eu vou começar o preenchimento dessas peças e elas vão preenchendo ao mesmo tempo, à medida que a frente de fluxo vai seguindo a mesma velocidade. Só que olha o que acontece. Como essas peças daqui elas têm um volume menor, a tendência é que elas preencham antes dessas outras peças maiores. Note que aqui eu já terminei o preenchimento e aqui ainda falta um bom espaço para ser preenchido. O que acontece é que eu vou continuar mandando, então, pressão de injeção para as cavidades, sendo que essa daqui eu ainda tenho fluxo de material, portanto a pressão ela ainda não atingiu um pico, mas essa daqui ela está recebendo pressão de injeção e a pressão vai aumentando mais do que o necessário para preencher essa cavidade. O que pode gerar o aparecimento de rebarbas nessas peças aqui, ou eventualmente
eu posso ter uma rebarba nessa peça e uma peça incompleta, ou seja, eu tenho um desbalanceamento de fluxo que é muito difícil de ser ajustado e corrigido quando eu tenho essa situação de moldes família. Tá? Moldes família são um problema para você ajustar adequadamente e ter realmente todas as cavidades e todas as peças no seu ótimo, porque você acaba tendo que sacrificar alguma coisa, ou de uma peça ou de outra, para poder otimizar o seu processo. Agora imagine a seguinte situação. Eu tenho então agora uma câmara quente com bicos valvulados em cada uma dessas cavidades. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente abrir os bicos das cavidades maiores primeiro, preencher essas cavidades até a diferença de volume entre elas e as cavidades menores, e só então abrir os bicos das cavidades menores e finalizar o preenchimento de todas as cavidades ao mesmo tempo, basicamente com a mesma pressão, fazendo muito mais fácil um controle de distribuição de pressão, controle de balanceamento desse fluxo, evitando aí aparecimento de rebarbas em uma cavidade e outra cavidade sendo falhada. Tá? Então é uma outra aplicação, uma outra vantagem de se ter bicos sequenciais. Agora, não simplesmente dentro de uma única cavidade, mas quando você tem múltiplas cavidades, por exemplo, com volumes diferentes. Tá certo? Então, de novo, olha só, a gente só arranhou a superfície do que é a injeção sequencial e das possibilidades com essa tecnologia. Muitas outras coisas podem ser faladas a respeito desse assunto. Muito a gente pode explorar a respeito do ajuste, como é que você faz na prática esse ajuste, de que hora que um bico abre, que hora que um bico fecha, como é que você faz, quais os cuidados que você tem que ter para não danificar esses bicos, para não ter nenhum tipo de problemas adicionais com o seu molde, mas já deu para você ter uma noção. Então, quero só finalizar com algumas observações de vantagens e desvantagens dessa tecnologia. Algumas vantagens. Você vai ter um maior controle do padrão de preenchimento da sua cavidade ou das suas cavidades. Tá? Você pode jogar onde você quer que tenha uma linha de emenda, se eventualmente vai haver uma linha de emenda, um furo, por exemplo, você consegue, controlando o padrão de preenchimento, movimentar onde essa linha de emenda vai acontecer. Tá? Você consegue controlar o posicionamento não só das linhas de emenda, mas também dos acúmulos de gases. Então você consegue jogar aquelas regiões, as últimas regiões a serem preenchidas, para regiões do molde onde seja mais fácil e possível construir saídas de gases. Né? Então você consegue manipular isso daí também. Você vai ter mais flexibilidade no controle de empenamento, como a gente viu alguns exemplos aí, né? Mudando o padrão de preenchimento, você muda a orientação das fibras, das moléculas e pode controlar melhor o empenamento. E pode também ter redução na pressão de injeção, o que leva, por consequência, a possibilidade de usar máquinas menores e, portanto, reduzir o custo de operação, o custo de moldagem dessas peças. Ok? Muito bem, mas é lógico que existem algumas desvantagens. De começo, é um sistema mais caro, tá? De 20% a 30% comparado com câmaras quentes convencionais, por todo esse mecanismo de abertura e fechamento das válvulas, mas principalmente pelo sistema de controle, que é diferente, e além de controlar a temperatura das câmaras quentes e dos bicos, ele precisa controlar essa movimentação de abertura e fechamento dos bicos, tá? E normalmente ele está ligado com a máquina para ler posição de rosca, para que os bicos abram nos momentos que você quer que ele abra, em função do fluxo de material dentro da cavidade. Tá? Então, é um processo mais caro. Além de ser mais caro, é um processo mais complexo, não só de equipamentos, de montagem, que precisa ser muito precisa, mas de operação também. O operador ele precisa conhecer bastante a respeito desse processo para poder ajustar e obter o máximo que que ele pode obter desse tipo de regulagem. Tá? Obviamente, por isso, os operadores precisam ser mais capacitados. Eu coloco isso aqui como uma desvantagem, pensando do ponto de vista do empregador, porque você vai ter que investir em treinamento desse funcionário e você vai ter esse custo aí de manter um funcionário que é mais especializado. Né? Porém, do ponto de vista do funcionário, isso pode ser inclusive uma vantagem, porque você vai ter aí, como operador, como técnico de processo, você vai ter uma maior capacitação, uma maior experiência, né, que vai poder ser uma vantagem competitiva no mercado do trabalho. Então, essa parte de operadores mais capacitados aqui, ela pode ser interpretada como uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do ponto de vista. E, finalmente, eu também coloco como uma desvantagem aqui, porque o ideal é que usar os bicos valvulados e injeção sequencial
é ideal que nasça com o projeto da peça, com o projeto do molde. Muito difícil você converter um molde já existente para trabalhar dessa forma e manter aí todos os benefícios. Tá? É muito difícil que isso aconteça. Então, muitas vezes, apesar de você enxergar, puxa, eu tenho uma peça aqui, eu poderia resolver todos os meus problemas se eu tivesse essa tecnologia. Provavelmente você vai precisar de um molde novo. Tá? Não vou dizer que é impossível, mas são menos prováveis os casos onde você consegue converter um molde já existente. Seja ele um molde convencional, de câmara quente, que já tenha bicos valvulados ou não, eu acho mais difícil você fazer essa conversão. Tá certo? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, o que você acrescenta de vantagens, desvantagens, sua opinião a respeito dos bicos valvulados e da operação sequencial de abertura desses bicos. Deixa o seu comentário aqui e aproveita, ó, já conhece os meus cursos online, os links estão na descrição do vídeo, tem aqui também, se você baixar esse PDF, basta clicar em cima das imagens ou escanear o QR Code. Se você está assistindo aí numa televisão, pega o seu celular, já escaneia aqui ó, o curso do seu interesse, você já vai ser direcionado imediatamente para a página de inscrição para garantir a sua vaga. Tá? E aqui estão os meus contatos. Caso você queira falar comigo a respeito de patrocínio do canal, consultorias, treinamentos, simplesmente trocar uma ideia e também baixar o meu aplicativo de referência para o mercado do plástico, basta escanear esse QR Code. Eu fico muito feliz com a sua audiência. A gente está terminando o ano aqui, provavelmente esse é o último vídeo de 2025. A gente se vê em 2026 com muito mais conteúdo. Até o próximo vídeo, um grande abraço e até lá.